Para não me sentir tão velho assim. Será que foi antes da pandemia? Só a graça. Meu Pai Celeste. Então, realmente... Oi? Eu estava tão animado aqui, tão empolgado, que eu esqueci das crianças. Oh. As crianças fiquem de pé para a gente fazer uma oração por elas. Já foram? Então sigam. Então, pastor. Pois é, amados, mais uma vez aqui com vocês, bênção estar aqui hoje, começando uma conferência missionária. Quero crer que o Senhor estará com vocês ao longo desse final de semana, né? Desses dias. Fiquei muito intrigado, não participei do planejamento do tema da conferência, da ideia da conferência, mas gostei bastante da ideia de que vocês estão trabalhando o tema de evangelismo através de relacionamentos. E aqui serão focados, na verdade, diferentes áreas, mas eu fico muito à vontade para falar a respeito desse... Tá chegando lá? Muito à vontade para falar a respeito desse tema, queridos, porque, infelizmente, ao longo das décadas, talvez, a ideia do evangelismo passou a ser muito de departamento, de especialização, de área, levando essa ideia que é muito simples, e a gente vai ver, a gente pode ver lendo as Escrituras Sagradas, essa ideia que é muito simples, essa ideia que não envolve metodologia, mas simplicidade, e a simplicidade que tem qualquer crente que consegue dar o seu testemunho acerca do que Deus fez na sua vida, não é verdade? E eu louvo a Deus por essa ênfase no evangelismo através de relacionamentos, porque quando a gente estuda as Sagradas Escrituras e percebe o plano de Cristo para os seus discípulos e para a sua igreja, a gente percebe que ele não pensava em ter evangelismo como um departamento, mas sim como estilo de vida dos seus discípulos e dos crentes que o chamam de Senhor. Então, hoje, nós mais especificamente vamos falar sobre... Deixa eu só tentar aqui... sobre evangelismo, né, nos relacionamentos, focando no trabalho, mas antes eu gostaria de dar essa introdução, uma introdução que tem a ver com essa ênfase aí nos relacionamentos como um todo. Queria começar mostrando para vocês essa pesquisa que foi feita alguns anos atrás pelo Instituto Haggai. E é uma pesquisa bastante interessante que tem tudo a ver com essa abordagem de vocês nessa conferência missionária. Traduzindo essas conclusões aqui, em miúdos, a gente pode ver que 8 em cada 10 pessoas, prestem atenção, 8 em cada 10 pessoas que seguem a Jesus, elas confessam terem conhecido a verdade do Evangelho e aceitado a Cristo como Senhor das suas vidas através de outras pessoas. Ou seja, aqui a gente encontra na prática, isso aqui foi alguns anos atrás, tá, gente? Mas isso aqui a gente encontra na prática aquilo que a Bíblia já nos fala, que é o elemento relacional, não só do evangelho, mas também da evangelização, do evangelismo, da propagação do plano de Deus, né? Então, eu gosto muito de lembrar a forma com que João retrata a Grande Comissão. A Grande Comissão, gente, ela aparece 5 vezes nas Sagradas Escrituras, 4 evangelhos e 1 vez em Atos 1:8. E João, ele demonstra a Grande Comissão de uma maneira bem diferente dos outros evangelhos que a gente chama de sinóticos, né? Então, ele demonstra exatamente dizendo isso aí. Da mesma forma que o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aqui eu quero dizer para vocês que essa comparação de Cristo com a forma com que ele foi enviado pelo seu Pai, com a forma com que ele envia os seus discípulos, isso traz implicações para as nossas vidas que nós não teríamos como cobrir aqui hoje à noite. Mas fica o desafio de você buscar entender na sua vida o que é que isso significa. O que é que significa na minha vida ser enviado por Cristo, o meu Senhor, como o Pai o enviou. Hoje, eu quero que você perceba alguns desses elementos dentro da missão de Cristo. E perceba como ele associa a missão que ele recebeu do Pai com a missão que ele passa, que ele transfere para os seus discípulos. O exemplo mais conhecido da Grande Comissão é aquele que se encontra lá em Mateus 28, né? Vamos ler juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados irmãos, eu quero dizer que essa é a essência da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa é a grande comissão. Ela não é chamada de grande à toa, mas é a missão que nos é dada, a missão que nos é transmitida pelo nosso Senhor. Ela deve ser o centro das nossas vidas e das nossas vidas cristãs. Eu gosto muito de pregar em Atos primeiro capítulo do livro de Atos, porque Cristo vai novamente lembrar essa comissão, mas o contexto nos ajuda a perceber não só a urgência, mas a prioridade de Cristo com relação a essa missão que ele passa para os seus apóstolos. Então, lá em Atos 1, se você lembrar, a gente vê Cristo depois de ressurreto, e ali a gente vê-lo mais uma vez se encontrando, na verdade, pela última vez se encontrando, tendo uma refeição com os seus discípulos, e ali ele está prestes a ser assunto aos céus, o que ocorre em Atos 1:9, e ele começa então, a relembrar essa missão que ele já tinha dito antes, mas que agora ele quer, ali nos seus finalmente, mais uma vez, lembrar aos seus discípulos, né? E aí ele começa, e é interessante porque os discípulos ali pelo Atos 1:6, mais ou menos, eles meio que distraem, eles tentam levar aquela discussão para uma outra direção quando eles fazem aquela pergunta: Senhor, será este o momento em que restaurarás o reino a Israel? E eu fico imaginando, né, algo tão importante para o povo para o povo judaico na época, depois dos discípulos de Cristo terem visto a paixão e depois a ressurreição de Jesus Cristo, é claro que eles deveriam dizer e pensar e sonhar: ora, ele está pronto então? Alguém que tem poder sobre a morte, é claro que vai ter poder sobre Roma, é claro que vai ter poder sobre qualquer opressor, agora é a hora. Fico pensando que, como judeus do século I, era normal, era comum esse tipo de pergunta se passar pela mente daqueles discípulos. Então eles perguntam ao Senhor Jesus, o que não tem nada de errado, mas eles fizeram aquilo no momento onde Cristo estava falando de algo ainda mais importante do que restaurar o reino político a Israel. Cristo estava falando da grande comissão. E aí é quando ele, em Atos 1:7, ele meio que exorta os discípulos, dizendo: não cabe a vós aquilo que Deus reservou para si e para o seu conhecimento, mas, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, desde Jerusalém, onde eles estavam, até Judeia, Samaria, as áreas mais próximas de Jerusalém e até os confins da terra. E essa é a mesma missão que nós temos hoje, igreja amada, no século 21. E é a mesma missão que nós temos hoje ainda para ser concluída, porque não só ao nosso redor existem muitos que não conhecem a Cristo, que não aceitam a Cristo, mas também porque existem áreas no mundo onde sequer há a chance de se aceitar, porque ali o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus ainda não é conhecida. Fico pensando como ele, antes de dizer aquelas palavras para os seus discípulos, Cristo chamou alguns deles. Em Mateus 4, a gente vê Cristo chamar André e Pedro, pescadores. Ele os encontra ali às margens do mar da Galileia. E é interessante, e aqui perceba que no convite está embutido, Cristo insinua que o convite para ser seus discípulos exige alguma coisa. Estão percebendo aí? Então veja: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, não era um simples convite para andar com ele, para ouvi-lo, para vê-lo em ação. Era um convite para transformação. O convite do discipulado de Cristo é para transformação. É importante que a gente perceba que desde o começo, portanto não tem nenhuma novidade aqui, a expectativa de Jesus é que para que nós possamos assumir um papel
não passivo, mas ativo dentro do reino de Deus. Então, a expectativa é que sim, ele possa estar atraindo pessoas para si, mas pessoas que possam juntar-se a ele. Eu parei de controlar aqui por alguma razão. Toca no slide, às vezes só tocando, isso. Então, pessoas que passariam a juntar-se a ele, né, mas para que ali eles pudessem estar atraindo outros, ou seja, reproduzindo e multiplicando. Então, o que é a igreja, né? A igreja nada mais é do que a congregação desses crentes. Quando a gente observa o uso da palavra... Parou de novo por alguma razão. Deixa eu ver. Pronto, agora está indo. Então, a palavra eclesia, que é a palavra no grego que aparece no Novo Testamento, ela tem a ver com congregação, assembleia, ajuntamento de crentes, ok? De discípulos do Senhor Jesus. Então, ela vai aparecer ali 2 vezes apenas nos evangelhos, Mateus 16, 18, mas depois da morte de Cristo, ela multiplica o seu uso, porque depois da morte de Cristo, igrejas, ou seja, congregações, assembleias, pequenos grupos de crentes em Jesus começam a ser multiplicados, ok? Espalhados. Então, ela vai aparecer mais de 100 vezes no Novo Testamento. Eu gosto muito dessa definição de George Patterson, que ele vai dizer que igreja é a congregação de discípulos que obedece aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, tá? E eu gosto muito dessa ênfase em obedecer, porque é verdade, a gente pode estar junto por várias razões, não é verdade, meus irmãos? Mas não necessariamente por obedecer ao Senhor Jesus. Então, eu gostaria de fazer essa introdução falando sobre igreja orgânica. E o que é a igreja orgânica? A igreja orgânica, gente, tem essa definição aqui, ó. Somente organismos se multiplicam. Deus formou a igreja como um organismo para representar o caráter do seu Filho e reproduzir o fruto do Espírito em todas as partes do mundo. Como disse Deus no início, a maneira de encher a terra é através da multiplicação. Mas antes disso, cada cultura, cada segmento, cada sociedade precisa ter a presença do Evangelho. Luz nas trevas, glória para Deus e esperança para o povo. Então, é importante que você perceba a ênfase no ensino de Jesus, no ensino neotestamentário, na multiplicação. Por isso a gente fala sobre igreja orgânica, ou seja, uma igreja que consegue se reproduzir. Passa aí, por favor. Joia. Uma igreja orgânica, ela tem 2 fundamentos, obediência e empoderamento. Primeiro, obediência, porque não adianta você conhecer, por exemplo, a grande comissão e não obedecer, não é verdade? Então, você pode ter o conhecimento, mas não necessariamente implementa esse conhecimento na sua vida, não incorpora. E aí não vai adiantar de muita coisa, não é verdade, queridos? Porque conhecer por conhecer, até o inimigo das nossas almas conhece, não é verdade? Mas são aqueles que incorporam e obedecem. O Senhor Jesus chega a falar que quem o ama não é aquele que ouve as minhas palavras, mas aquele que guarda as minhas palavras. Guardar no sentido de obediência. Ele somente não ouve, ele só não conhece, ele implementa, ele vive. Então, uma igreja orgânica, ela só toma vida quando os crentes obedecem. E quando eles obedecem, por exemplo, obedecem à grande comissão, eles vão se multiplicar. Ok? Mas é importante também pensar na questão do empoderamento, né? Muitas vezes nós achamos, e aí cada um de nós vai achar ou pode achar, que há certas funções na igreja que devem ser deixadas somente para os sacerdotes, né? Isso é verdade. A IPB, por exemplo, tem o seu sacramento que só pode ser ministrado pelos sacerdotes, mas esse não é o caso da evangelização. O sacerdócio universal dos crentes é provavelmente um dos pilares da reforma protestante mais negligenciados ao longo desses séculos. Porque, de uma maneira ou de outra, se passa a ideia de que não, o ligar do perdido ao Deus Criador, ao Deus Redentor, é algo que deve ser feito por pastores, missionários, evangelistas, líderes. Não, ele deve ser feito por todo e qualquer crente. Ele precisa ser feito por todo e qualquer crente. E quando nós temos esses dois pilares, essas 2 vertentes unidas, aí nós temos uma igreja orgânica, uma igreja que se multiplica. Deixa eu ver. Então, novamente, lembrando dessa definição de Patterson, e aí a gente entra na questão da multiplicação, e eu queria
trazer trazer a atenção de vocês para algo muito interessante, que eu descobri, não lembro como, eu fui dar uma olhada no dicionário Hawaii sobre o conceito de discípulo. E aí, olha o que eu encontrei. O discípulo é um seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. Eu achei muito interessante. Nós estamos falando aqui de um dicionário secular, gente. Mas ele consegue distinguir dois conceitos bem interessantes e diferenciar a ideia de discípulo de seguidor. Todo discípulo, ele é um seguidor. Mas nem todo seguidor, ele é um discípulo. Nós podemos ter seguidores que, por exemplo, não arregaçam as mangas e pagam o preço para dar continuidade ao trabalho do seu mestre. Percebem aqui? Este é um simples seguidor. Mas para ser discípulo, você tem que ir muito além do que o seguidor vai. Você precisa fazer o que preciso for para dar continuidade àquilo que ele começou. E mais uma vez eu quero lembrar da riqueza de Atos 1, porque se você lembrar, ou se não lembrar, pode ler. Lucas começa o livro de Atos se dirigindo a um amigo chamado Teófilo, e ele diz, no primeiro livro, ó Teófilo, eu registrei aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E é interessante porque, ora, alguns versículos depois, o próprio Lucas iria narrar a ascensão de Cristo. Ora, se ele vai escrever esse segundo registro para falar da continuidade do trabalho de Jesus e Cristo, alguns versículos depois ele é assunto aos céus, o que é que acontece no restante dos 28 versículos de capítulos de Atos dos Apóstolos? Que continuidade é essa que ele vai escrever? Ele vai escrever sobre a continuidade dos discípulos. A continuidade do trabalho que é feita através da obra dos discípulos do Senhor Jesus. Aqueles discípulos que não estavam ali simplesmente para seguir, ou para dar likes, ou para dizer que eu gosto, mas para fazer o que preciso fosse, para poder obedecer e assim dar continuidade, gente, ao trabalho do nosso Senhor. E essa é a ideia que ele nos dá, parafraseando Atos 1:8, de que a ideia da multiplicação é exatamente para que a terra se encha da sua glória. Esse é o nosso, não é verdade? Nosso principal objetivo da vida. E então faz todo sentido que nós estejamos buscando essas comunidades que obedecem. Eu queria fazer um joguinho rápido aqui com vocês, para vocês entenderem a simplicidade e, ao mesmo tempo, a genialidade da grande comissão. Tá bom? E para isso, deixa eu virar aqui um pouquinho, porque eu vou precisar estar olhando para a tela. Então eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês aqui a historinha de 10 anos de duas igrejas. Tá? Uma igreja a gente vai chamar de Igreja 1 e a outra de Igreja 2. E nós vamos acompanhar esse crescimento aqui rapidinho durante 10 anos. Só que aqui a gente vai, para poder comparar, a gente vai fazer aqui a gente vai dar algumas suposições, né? Então vamos supor que essa Igreja 1 ela começa com 30 membros. Um tamanho razoável, várias congregações têm esse tamanho. E a Igreja 2, gente, ela vai começar, sabe com quantos? 2 membros. E aí eu paro para perguntar a vocês, isso é igreja? 2 pessoas juntas, isso é igreja? É? Com base em que vocês respondem sim? Sim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é verdade? Então é igreja. É igreja. A diferença aqui é o seguinte, e todo mundo há de convir, quando você tem uma igreja menor, você tem como se comprometer, não é verdade? Tem como se comprometer com certas posturas, atitudes, de uma forma mais fácil, não é verdade? Quanto maior a igreja, mais difícil fica você ter uma unidade, digamos assim, de pensamento. Então, a gente vai fazer o seguinte, a Igreja 1, todas as 2 igrejas querem crescer, elas oram para crescer, tá? A diferença aqui é o seguinte, a Igreja 1, ela não está preocupada como ela cresce, ela está contente ao chegar novas pessoas no culto, ao ampliar o número de pessoas nos seus grupos familiares, ela não está interessada em como ela cresce. A Igreja 2, não. Ela vai ser um pouco mais seletiva. E ela vai dizer o seguinte, olha, nós vamos aqui investir
em discípulos que possam se multiplicar, em discípulos que levem a sério a ordem de se multiplicar e de fazer outros discípulos. Então, a ideia aqui não é pescar com rede, é pescar com anzol, sendo bem seletivo e investindo na vida daqueles que estão dispostos a pagar o preço de ser o Senhor. Para que a gente possa fazer uma comparação numérica, eu vou precisar estipular alguns parâmetros aqui de crescimento. Vamos estipular que a Igreja 1, ela cresce por ano, ela cresce 30 membros por ano, ok? E a Igreja 2, gente, a gente vai estipular o seguinte, na Igreja 2, todo crente discipula outro crente, tá? E a ideia deles é, cada pessoa discipula uma outra pessoa por ano. Razoável. 365 dias. Uma discipula outra por ano. Então assim a gente vai agora comparar cada uma, como é que elas vão crescendo ao longo dos anos. No ano 2, a Igreja 1 vai ter 60, a Igreja 2 vai ter 4. 2 pessoas, mais 2, 4. No ano 3, vai para quanto a Igreja 1? 90 e a 2? Vai para 8. No ano 4, a Igreja 1 vai para 120 e a 2? No ano 5 e a 2? 32 pessoas. Aí é a hora da confusão, porque pode ter gente que vai começar a comparar, vai começar a dizer, olha, agora é que nós chegamos, 5 anos depois, é que nós chegamos no tamanho da Igreja 1, 5 anos atrás. Tem alguma coisa errada. Está na hora de mudar a metodologia, de pensar como é que a gente está conduzindo a igreja. Não tem, deve ter, bem, vai ter, pode ter pressão, normalmente tem. Mas vamos ver para onde é que essa ideia vai continuar se eles mantiverem, tá? Se eles mantiverem essa meta de somente investir e aceitar na igreja crente que esteja disposto a obedecer e se multiplicar. Então, no ano 6, a Igreja 1 vai para 180 e a 2? No ano 7, 210 e a 2? No ano 8? E a 2? No ano 9? Já passou, né? 270 e a 2? E no 10? 300? Como é que isso aconteceu? Gente, isso é progressão aritmética e geométrica, tá? Para quem gosta. Mas perceba que essa é a beleza da simplicidade da ordem de Cristo Jesus. Discípulo que multiplica discípulo. Simples assim. Então perceba que não estamos minimizando ou tornando simplória a grande comissão quando estamos falando de uma conferência missionária centrada na ideia do relacionamento. E sim, relacionamento de um crente, que seja. Mas perceba que como as nossas igrejas e aglomerados de crentes, como as nossas eclesias, como elas podem crescer e se multiplicar e espalhar a glória de Deus de um em um que seja. E eu poderia fazer outras coisas aqui, poderia dizer que não, vai ser 2 crentes por ano, imaginem vocês. Mas perceba que por trás da simplicidade da grande comissão existe aí a genialidade do Senhor Jesus. Vamos lá? Alguma coisa acontece aí que eu perco o controle. Então, esse crescimento, queridos, isso aqui é comparativo. Uma igreja cresce linearmente, a outra exponencialmente, tá? Gosto também dessa mesma frase de Patterson, no mesmo autor. Deixa eu voltar aqui. Que ele diz que Deus abençoa obediência e não metodologia. Então, se você está atrás da fórmula mágica que vai fazer com que a sua igreja cresça, se multiplique, faça isso, faça aquilo, esquece. Foque na obediência. Procure entender se você, a sua igreja, o seu departamento, seu ministério, se eles estão seguindo o caminho prescrito pelo nosso Senhor. Tá joia? E aí a gente entra em algumas aplicações, e assim a gente vai concluir, na questão do trabalho, tornando, sim, isso tudo muito simples, tá? O que é que significa João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que é que isso significa no seu ambiente de trabalho? O que é que há de semelhança entre a forma com que Cristo foi enviado por Deus, Pai,
e a forma com que Ele está te enviando hoje no seu ambiente de trabalho ou estudo, se for o caso. E eu quero chamar a atenção de vocês para quatro relevantes observações, tá? Em primeiro lugar, esteja você onde estiver. Eu não conheço aqui, conheço a minoria aqui de vocês, não conheço onde vocês trabalham, onde vocês passam a maior parte do seu tempo na escola, durante a semana, mas eu posso afirmar que sim, onde quer que você esteja, vise, objetive a glória de Deus. Sim, fora da igreja. Eu diria até principalmente fora da igreja. Porque aqui, amados, a maioria dos que vêm para a igreja, eles já encontraram com o Senhor Jesus Cristo. Então, quem mais precisa conhecer e ter um encontro com a glória de Deus são aqueles que estão longe da igreja, fora da igreja. Aqueles com quem você tem contato no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua universidade. E eu quero crer que você estará pensando em como isso, quais as implicações desse envio do Senhor Jesus para o meu ambiente de trabalho. Quero lembrar esse versículo que eu gosto muito, onde o próprio Cristo vai nos dizer: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pensem em como a sua profissão, o seu trabalho, os seus relacionamentos, como elas podem ser ferramentas nas mãos de Deus, trazendo glória para Ele, o único digno de honra e glória. Eu fico percebendo e entendendo que muitas vezes a gente encontra e a gente vive, num mundo hoje onde as pessoas estão perdendo o seu propósito. Ou pelo menos elas nunca perdem, elas podem se confundir, elas podem esquecer, elas podem mal entender, mas elas têm um propósito. E esse propósito é fazer o que for, glorificar ao nosso Criador, inclusive nos nossos ambientes de trabalho, estudo e onde quer que estejamos. E é na hora que a gente entende isso, é que a gente observa o objetivo por trás do objetivo. Porque muitas vezes a gente vai olhar para a profissão como um meio de vida, não é verdade? Não, eu trabalho para ganhar dinheiro, para pagar as despesas do mês. Será? É quando a gente percebe o objetivo por trás do objetivo, que aquele emprego maçante, chato talvez, ele passa a ter propósito de valor eterno. Propósito que não acaba no final do mês, quando a gente faz as contas ou paga a fatura do cartão de crédito. É quando a gente pode e começa a entender que Deus tem um plano para mim, além do contra-cheque, no meu emprego, a gente ganha um ressignificado que faz toda a diferença no nosso dia a dia e nos nossos relacionamentos desse dia a dia. Segundo lugar, buscando excelência. Então, o Senhor Jesus, ele nos coloca nessas situações, não para que nós sejamos mais do mesmo, não para que nós estejamos simplesmente fazendo números, mas uma das maneiras que ele usa as nossas vidas, as nossas palavras, os nossos relacionamentos para atrair glória para si, é através da excelência que nós devemos buscar como profissionais. Sejamos professores, médicos, engenheiros, advogados, o que quer que seja. Eu espero que as pessoas que nos assistem trabalhando, elas possam observar uma excelência que a gente deve representar nas nossas vidas profissionais. E eu quero crer que elas terão uma chance de entender que essa excelência a gente busca, não porque a gente quer aparecer, não porque a gente quer glória para si, mas porque a gente tem alguém por quem a gente trabalha, por quem a gente dedica as nossas vidas, as nossas carreiras, não é verdade? Eu quero deixar esse versículo para vocês aqui nesse tema. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Essa é uma passagem da Bíblia, uma daquelas passagens da Bíblia que eu gostaria muito de nunca esquecer. Porque é daquelas passagens que, nossa, quando a gente mantém isso em mente, lembrando dessas palavras, desses conselhos do apóstolo Paulo,
nós podemos encontrar ressignificado em absolutamente tudo aquilo que a gente faz, desde as atividades mais simples até as mais complexas. É quando a gente lembra que, no fundo, nós devemos estar trabalhando para a audiência de um. E por audiência de um, entenda, para Ele, o nosso Senhor. E quando a gente faz isso sabendo que Ele tem poder para nos recompensar de maneiras que a gente não consegue nem orar, de maneiras que a gente não consegue nem imaginar. Mas que quando a gente faz e dá o nosso melhor, as nossas primícias, usando aqui essa terminologia bíblica, quando a gente coloca aos pés do nosso Senhor as nossas primícias, sejam elas o fruto do nosso trabalho ou a excelência que a gente busca nesse trabalho, nesse estudo, a gente está fazendo isso para o Senhor e Ele pode usar de maneiras diversas. Terceiro lugar, temperando com sabedoria. E essa frase vem desse versículo aqui que eu quero lembrar a vocês. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E aqui eu tenho que dizer que eu vejo muitas vezes as nossas igrejas não preparadas para lidar com o perdido, para conversar e dialogar. Eu não nasci no Evangelho. E eu lembro da época quando eu não era crente. Eu era jovem, eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador aos 19 anos de idade. Então, tive anos, de adolescência, começo da juventude, e lembro daqueles anos. E por isso eu tenho uma simpatia por aqueles que não conhecem a Cristo, porque eu estava lá. Há décadas atrás eu estava lá, eu sei o desespero, eu sei a angústia, eu lembro disso. Mas vejo que muitas vezes a igreja, ela perde essa sabedoria. Por exemplo, muitas vezes eu vejo a igreja esperar de descrentes atitudes que, convenhamos, como descrentes, o que é que a gente pode esperar? Então a gente fica escandalizado muitas vezes como se fala aí fora de aborto, homossexualidade, disso, daquilo, outro. Mas o que esperar, gente? É exatamente porque se fala com a naturalidade que se fala lá fora que nós precisamos estar salgando, sabiamente tentando fazer as pessoas entenderem que, olha, isso não é normal. Aos olhos do Criador, isso não é normal. E muitas vezes nos falta sabedoria, e eu diria até, pastor Costa Neto, eu sinto falta, às vezes, de ensino evangelístico focado para falar a linguagem do perdido. Fiquei muito contente, semana passada, no SPN, eu soube a respeito de um curso que nós vamos começar. Pastor Vitor Ximenes, que é o diretor acadêmico hoje do SPN, ele está se propondo a começar um curso no SPN ano que vem tentar ajudar universitários a dialogar, a evangelizar na academia, entre universitários. Então é esse tipo de abordagem que precisa ser desenvolvida para que a gente pense, porque se você fica muito dentro da igreja, você perde as habilidades necessárias para entender as perguntas que lá fora se faz. E quando isso acontece, você acaba respondendo perguntas que não estão sendo feitas lá fora. E como igreja, nós precisamos aprender a responder as perguntas que estão sendo feitas lá fora. E aqui eu venho com o último e quarto ponto, que é a belíssima mensagem do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 19 e 23. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Vamos ler juntos, amados. Paulo, de forma poética, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar algumas diretrizes e explicar algumas das suas abordagens de uma forma belíssima. 1 Coríntios, capítulo 9, nós leremos o 19 a 23, diz aqui o texto das Sagradas Escrituras. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar
o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Por fim, meus irmãos, eu quero deixar essas palavras de Paulo, que nos lembra, embora livre, ele se fez escravo, voluntariamente se fez escravo, a fim de cooperar com o Deus em missão, redimindo um mundo perdido, ou pelo menos os seus escolhidos dentro do mundo perdido. E Paulo não media esforços, Paulo se ajustava. Não era Paulo esperando que o perdido entendesse a mensagem do jeito que ele pregava, ou da forma que ele preferia pregar. Era Paulo buscando entender como o perdido pode melhor entender essa mensagem que eu tenho para pregar. A gente vê Paulo fazendo todo um esforço para se envolver com os fracos, com os judeus, com os gregos, com e com os sem lei. Tudo isso para ganhar o maior número possível. Tudo isso se esforçando no sentido de ser cooperador com o Deus missionário, com o Deus da missão. O Senhor Jesus, ele nos deixou, amados, uma missão como algo essencial. Nenhum problema em nos envolvermos com outras coisas importantes, desde que estas não sejam feitas em detrimento daquilo que é essencial, ou seja, a missão de Deus. E devemos levar essa missão para onde quer que formos, inclusive os nossos ambientes profissionais. Há muito que a Bíblia pode nos ajudar para entender o que é que isso significa e como nós devemos proceder. E aí é quando cada um de nós precisa entender o que é que isso significa de forma pessoal. Pense, nem eu, nem o pastor Costa Neto, nós não temos as oportunidades que vocês têm. Vocês têm oportunidades em locais de trabalho, estudo, família, que nós não temos acesso. E com essa oportunidade vem também responsabilidade. E a minha oração é que o Senhor possa estar usando esse final de semana, essa semana, as mensagens que aqui estarão sendo expressadas, para que Ele possa ajudar você a entender o que é que isso significa para você. O que é que o Senhor Jesus Cristo quer de você, quando Ele diz que da mesma maneira que Ele foi enviado pelo Pai, Ele está te enviando. Que Deus te ajude a entender esse significado. Amém?